Na aula de geografia de hoje, iremos trabalhar o tema paisagens do mundo. Você pode acompanhar no seu livro a partir da página 12, 13 e 14. Aí no seu livro diz assim: podemos perceber, de acordo com a imagem das páginas anteriores, que a Terra é muito extensa. E nesse vasto mundo em que vivemos, existem diversas paisagens. Formadas pelo quê? Aqui nós temos alguns exemplos de paisagens que existem pelo mundo. Nós temos cachoeiras, que é muito comum aqui no nosso estado. Nós também temos montanhas. Nós sabemos que existem diversas montanhas pelo mundo. Nós temos a paisagem das florestas, como aqui no Amazonas, floresta amazônica. Diversos rios. Tomamos sempre o exemplo da nossa cidade, do nosso país. O Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, entre outros rios pelo mundo também. Nós temos o deserto do Saara, entre outros também. Você percebe que o deserto é um clima muito quente e possui bastante areia, porque tem poucas chuvas. Nós também temos a paisagem das geleiras, principalmente no Polo Sul. O que são geleiras? Águas congeladas em formas de montanhas, de pedras, que com o aquecimento global e a má utilização dessa parte, vai ocorrer o quê? O derretimento. Nós também temos mais duas paisagens que podemos falar também. Quais? Cidade. Cidade é uma paisagem de prédios, casas, mas é uma paisagem. Nós também temos as lavouras, muito comum ou no interior da cidade. Aqui no caso nós temos a plantação de milho, de trigo, existem lavouras de frutas, lavouras de verduras, entre outros. Aqui são exemplos de algumas paisagens pelo nosso mundo afora. Aí na página 13 nós temos assim: qual a paisagem mais chamou sua atenção? Dentre não só essas, mas dentre outras que nós temos pelo mundo. Eu vou responder por mim. A que mais me chamou a atenção é a das geleiras. Como que a água líquida que a gente bebe chega ao ponto de congelar e formar essas montanhas, esses blocos de gelo. Para mim é muito impressionante. Aí nós temos o seguinte: nós também temos a paisagem humanizada ou cultural e paisagem natural. Nós vamos definir cada uma delas. Quando observamos uma paisagem na qual predominam elementos naturais, tipo aqui, ó, florestas, árvores, dizemos que ela é uma paisagem natural. Poucos lugares hoje em dia possuem paisagens naturais, porque a ação do homem, a ação da prosperidade, do desenvolvimento, acaba por finalizar, destruir a paisagem natural em busca da modernidade. O que é paisagem humanizada? Quando verificamos que em uma paisagem há elementos construídos pelo ser humano, como a cidade aqui embaixo, vou mostrar para vocês. Como a cidade, nós chamamos de paisagem humanizada, ou seja, paisagem cultural, que a partir da paisagem natural, como rios ou a floresta, é natural. A partir do momento que o homem derruba ou destrói para construir prédios, casas, novas cidades, isso é chamada de paisagem cultural ou paisagem modificada. Na página 14 nós temos alguns exercícios que diz assim: observe as paisagens a seguir. Nós temos duas paisagens. Na paisagem A, nós temos de um arquipélago de Fernando de Noronha. Mais ou menos assim, ó, uma montanha e um pequeno rio. E na letra B, nós temos a paisagem da cidade, como essa aqui embaixo. Na letra A diz assim:
pinte as palavras conforme indicado a seguir. Elementos que você observa na paisagem A, vai pintar de vermelho. Elementos que você observa na paisagem B, você vai pintar de verde. E elementos que você observa nas duas paisagens, você vai pintar de azul. Rochas, eu vejo na paisagem A, mais ou menos como essa, ou na paisagem B, como na cidade aqui embaixo. Você acha na paisagem A, então você vai pintar a palavra rochas de vermelho. É mais fácil achar aqui nas montanhas do que na cidade. Debate cidade. Vegetação. Vegetação é o que? Você acha tanto na figura A, que é como parecida com essa, vou usar essa aqui como exemplo, ou na figura B, porque mesmo que seja cidade, a gente deve ver pedaços de árvore, pequenos rios, entre outros. Então você pinta de azul. Do lado de rochas, prédios, você vê aonde? Você vê na paisagem B, na cidade. Então você vai pintar a palavra prédios de verde. As pontes, a palavra ponte, você vê na paisagem A, mais natural que nem essa, ou na paisagem B, que é estilo uma cidade. Você vai ver na figura B, não esqueça. Então você vai pintar de verde a palavra ponte. Ruas, você vai pintar de que cor? Tem na figura A, como se fosse uma montanha, ou na figura B, como se fosse a cidade. Você vai pintar de verde, você vai encontrar na figura B a palavra rua. E mar, nós vemos aonde? Nós vemos nas duas. Porque se você prestar atenção, tanto na figura A quanto na figura B, possuem rios, como esse cantinho bem aqui, tá bom? Na letra B diz assim: em qual das paisagens mostradas acima predominam elementos naturais? Nós temos a figura A, que é a paisagem do arquipélago de Fernando de Noronha, e a figura B, que é de uma cidade de Florianópolis. Quais delas predominam elementos naturais? A resposta é a letra A paisagem do arquipélago de Fernando de Noronha. Só que eu quero que você me diga dois elementos. Respondeu que é a figura A? Beleza. Agora, dois elementos que mostram que são naturais. Nós podemos citar o mar, a vegetação ou até mesmo as formações rochosas. Na letra C diz assim: em qual das paisagens acima predominam elementos culturais? Elementos culturais é na figura B, que é a figura da cidade de Florianópolis. Dois exemplos, dois elementos que nós podemos encontrar nessa figura da cidade de Florianópolis que podem nos mostrar que são elementos culturais, ou seja, tem a ação do homem em conjunto, ruas, prédios, pontes, entre outras figuras que você possa achar, tá bom? Isso aqui é só uma pequena introdução que nós ainda vamos dar, nós ainda vamos estudar muita coisa, tá bom? Tchau, tchau.